Amém, graças a Deus. Boa tarde, paz seja convosco. Quero louvar a Deus por poder estar aqui com vocês, meus queridos. É uma honra poder estar participando com vocês desse grupo lindo, desse grupo maravilhoso que são os motociclistas de Jesus. Tudo que eu ouvi, tudo que eu participei até agora, claro, enche o coração da gente de alegria, de satisfação. Há na alma de cada um de vocês aquele ânimo, aquela força, e que faz a gente lembrar do início da igreja. A igreja quadrangular, ela no início, todo mundo tinha esse espírito, essa vontade de andar, caminhar. Como filho de pastor que eu sou, eu andei muito, a gente tinha muito esse hábito de, hoje nós vamos cooperar na igreja lá tal, hoje nós vamos em cima do caminhão para ir para aquele lugar. O papai levava sempre a gente, e eles iam cantando, louvando. Quem tinha instrumentos de sopro fazia, quem tinha seu violão, né? Alguns não tinham outro instrumento, faziam com lata de goiabada, já viram isso? Faziam um pandeiro com lata de goiabada, faziam e o levavam, e era uma alegria muito grande aonde iam, né? E hoje a gente está vendo, através de vocês, através desse grupo, né, o renascimento desse trabalho lindo para a glória de Deus. Tenho algumas coisas que falar, mas antes de tudo, dar as boas-vindas a cada um de vocês, agradecer. Hoje eu fiquei feliz com tudo que eu vi aqui, mas fiquei muito contente de ver a valorização do colete. Hein, irmãos? Glória a Deus. Achei muito legal, né? Eu fiquei pensando comigo, será que eu não coloquei o meu colete de qualquer jeito? Né? Será que ele está guardadinho, bem cuidadinho? Mas isso é maravilhoso, isso é uma disciplina realmente maravilhosa que esse grupo tem, né? E eu acredito que é o grupo que mais representa, que mais parece um exército, né? Nós sempre falamos da Igreja de Jesus como um exército, ela é um exército, mas às vezes um exército um pouquinho desorganizado, não é verdade? Um pouquinho desorganizado, um corre muito, outro anda mais devagar, né? E ao vê-los uniformizados com essa força que vocês demonstram, realmente traz para a gente essa ideia de exército de Jesus, de um grupo bastante unido e que vai crescer muito mais ainda, né, irmãos? Para a glória de Deus. Gostei muito, tenho gostado muito daquilo que eu tenho visto, né? Eu não sou capaz de dizer aqui o nome de todos os coordenadores e líderes, então vocês me perdoem por isso, mas eu vou, na pessoa do Kids, cumprimentar todos os coordenadores, todos os líderes, pastores que estão aqui presentes, né? E mais uma vez declarar a minha alegria e as boas-vindas para vocês. Quando quiserem vir a Jundiaí, saibam que tem nosso apoio, sempre terão o nosso apoio. Só uma tristeza que eu tenho, que não ando de moto, sou só garupeiro, irmão. Só garupeiro e olha lá, né? Mas vou usar esse colete com muita honra, né? Ao olhar para ele hoje no meu guarda-roupa, eu falei, puxa vida, vamos usar ele, finalmente vamos usá-lo, né? Para ficar igual esse exército lindo que vocês são. Louvado seja Deus, essa disposição, esse amor, esse desejo de fazer a obra de Deus, mexe realmente com o nosso coração. Bem, queridos, coloque-se em pé um instante, por favor. Enquanto não é essa a palavra que eu quero ministrar a vocês hoje, mas enquanto assistia toda essa celebração, né, a coreografia, o rap, tudo, eu observei e fiquei muito de olho nesses capacetes, né? Capacetes rendidos ao Senhor Jesus, né? Um momento, vocês podem fazer um momento, não sei se vocês já fazem, me perdoem, né? Que às vezes o velhinho quer chover no molhado, né, irmão? Mas se vocês não fazem, pode fazer um momento de render os capacetes no altar para o Senhor Jesus, né? Antes de orar por ele, antes de abençoar esse capacete. Eu
talvez o mais famoso que eu conheci, o mais lindo que eu conheci, o mais emocionante que eu conheci aqui na terra, foi o capacete do Ayrton Senna. Não é mesmo? Eu acredito que muitos que estão aqui levantavam bem cedinho no domingo, algumas décadas atrás, anos atrás, né, para assistir aquele menino corajoso, aquele menino forte, né, representando o Brasil, representando o país, e trocou ele poucos capacetes, eu acho, 2 ou 3 escuderias no máximo, né, mas o capacete do Ayrton Senna não foi capaz de protegê-lo. O capacete dele não foi capaz de protegê-lo. E olhando para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, ele diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Quer dizer, além do colete, além dessa fé, além desse modo lindo com que vocês trabalham, tem um símbolo bíblico da armadura dos filhos de Deus, da armadura que o exército de Deus deve utilizar. Então, toda vez que você coloca esse capacete, pensa no outro, o capacete da salvação, aquele que não falha, aquele que garante para nós vida eterna em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A certeza da salvação. Sabe que hoje muitos irmãos nossos estão com a gente, vivem com a gente, louvam com a gente, mas não têm certeza de salvação, né? Às vezes a internet, o tipo de alimentação espiritual que a gente tem, começa a deixar as pessoas em dúvida. Mas será que é verdade? Será que eu tenho? Será que se eu morrer agora, eu vou para o céu? É preciso ter esta certeza, quer dizer, vestir o capacete da salvação, né? É o que pode verdadeiramente proteger as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Se você puder, acompanhe comigo Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, e a palavra de Deus nos diz no versículo 4: haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Amém, Jesus. Senta no seu lugar, por favor. Curve a sua cabeça. Pai querido e amado Deus, assim como nós ouvimos nesta tarde, recebemos diversas mensagens, uma mais linda do que a outra, deste grupo missionário, este grupo de missionários e missionárias que estão nas estradas do Brasil, Pai, testemunhando do teu amor e da tua graça. Quero, Pai querido, louvar o teu santo nome pela oportunidade que estou tendo e glorificar o Senhor e pedir mais uma vez que o Senhor fale com a gente, Pai. Mais uma palavra especial para o coração dos teus filhos, das tuas filhas, aqui nesta tarde. Nós te pedimos assim e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Não posso, claro, esquecer de também louvar a Deus pela vida do pastor Romanini, da pastora Raquel, os nossos anfitriões aqui, né? Prepararam tudo para receber com muito carinho os nossos irmãos motociclistas. Meus queridos, eu estava pedindo a Deus uma palavra que pudesse combinar com um grupo tão forte, um grupo de guerreiros, como eu já disse, que é o que mais parece com um exército, né, na nossa igreja. E nós, antes de vocês existirem como organização, a gente já observava nas ruas a unidade dos motociclistas, sem saber qual é a religião dele, se ele usa droga, se ele não usa, se
sem saber, é muito ruim entrar numa encrenca com um motociclista na rua. Não é verdade? Porque eles são unidos em minutos, eles se ajuntam para ajudar um companheiro, e muitas vezes não quer nem saber quem tem razão, porque é o parceiro que tem razão. Mas esse pode ter algum problema, mas demonstra, acima de tudo, unidade. E isso a gente tem percebido que também tem feito parte do grupo dos irmãos, né? Esta unidade, esses encontros, né? Saindo pela estrada, representando o Senhor Jesus, indo evangelizar em diversos outros lugares. E isso realmente chama muito a nossa atenção. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos do capacete da salvação, nós precisamos estar ligados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Nesse texto da palavra, meus irmãos, que é a passagem do Rio Jordão, a gente encontra esse guerreiro chamado Josué preparando o povo para passar o Rio Jordão, preparando o povo para entrarem na terra prometida, preparando o povo para o momento mais lindo da história dos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz, num desses textos, que eles deveriam se santificar. E assim diz a palavra que o Senhor colocou na boca de Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se santificar para participar de um grande milagre. Se santificar para continuar vendo as maravilhas de Deus. Se santificar para não ficar nas areias do deserto como ficaram os seus pais. Uma das coisas mais tristes que tem na Bíblia, com toda certeza, meus irmãos, é saber que saíram milhares e milhares de irmãos, filhos de Deus, um povo de Deus, o povo de Israel, que saíram do Egito, debaixo de tantos milagres, tantos sinais e tantas maravilhas, e apenas 2 homens chegaram dos que saíram. Aqueles que entraram na terra prometida foram os que nasceram no deserto. Os seus pais ficaram enterrados no deserto por murmuração, por falta de união, por não acreditar, por não crer, por não aceitar a liderança do velho Moisés. Quantas vezes colocaram em dúvida a sua liderança por estar ele muito velho, mas Deus honrou aquele homem até os últimos instantes da vida dele, como alguém escolhido de Deus, preparado por Deus, para tirar o povo dele daquela escravidão. Agora, meus queridos, chega o momento da vitória. Agora chega o momento mais importante, o momento da coroação. Vou repetir, é verdade mesmo que eles já não eram os mesmos que saíram lá do Egito. Agora eles estavam com saudade dos seus pais, pais que murmuravam, pais que criticavam, pais que não aceitavam a liderança de Moisés, pais que tinham saudade do Egito. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que mais entristece a Deus é quando os filhos de Deus têm saudade do Egito. É quando eles têm saudade da vida velha, é quando eles têm saudade das coisas antigas, quando eles têm saudade daquelas coisas, meus amados irmãos. O Senhor prometeu para eles uma terra boa que mana leite e mel. O Senhor prometeu para eles uma terra só deles, uma terra especial para eles, mas eles vinham murmurando pelo caminho, com saudade de algumas coisas do Egito, com saudade de algumas coisas. Mas nós estamos indo para a terra prometida. Mas lá a gente tinha carne. Saudade das panelas de carne. Mas lá a gente era pisado por eles e tinha que amassar o barro. Mas a gente tinha carne lá. Vocês entendem, irmãos, que o inimigo usa esse tipo de situação para escravizar, usa esse tipo de situação para fazer com que a pessoa não chegue, que ela não alcance o lugar que Deus
realmente preparou para ela. À beira do Rio Jordão, algumas coisas interessantes e importantes aconteceram. Uma delas, meus amados, foi reunir aquela multidão e Josué recitar para eles novamente as leis de Deus e os mandamentos de Deus. Quando entrares na terra prometida, vocês não se esqueçam que tem que derrubar os altares do inimigo. Vocês não esqueçam, tem gigantes, mas eu sou com vocês, eu estarei com vocês, eu sou o seu Deus. Nenhuma das doenças que pus sobre o Egito vai acontecer na vida de vocês. E agora Josué diz para eles: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A palavra de Deus diz para nós, meus irmãos, que adiante deles ia a arca do concerto. A arca do concerto ia adiante deles, com os sacerdotes levando a arca numa distância de 2.000 côvados, diz a palavra de Deus. E a recomendação: vocês não cheguem muito perto. Vocês não cheguem muito perto, porque a arca, que representa a presença do Senhor Deus com vocês, ela está indo adiante, ela está indo à frente. E vocês vão obedecer quando ela andar, quando ela caminhar. Vejam os sinais, os gestos, o manifestar desta arca, para que vocês possam saber para onde ir, porque por este caminho, diz a palavra de Deus, nunca passastes antes. Queridos, eu não quero me estender aqui nesta noite. Eu não quero me estender, eu quero apenas deixar uma palavra que Deus pôs no meu coração para cada um de vocês. Mas a palavra de Deus diz para a gente, meus queridos irmãos, estar de olho na arca, estar de olho na presença de Deus, mais do que tudo a presença de Deus, mais do que tudo andar com Ele, viver com Ele, santificar a nossa vida para a glória de Deus. É lindo, meus amados, ver o mar se abrir, é lindo demais, meus queridos, ver a água brotando da rocha, é lindo demais ver a comida caindo do céu, mas a presença de Deus é a coisa mais importante na vida de cada um de nós. Ele disse: não tire os olhos da arca, não tire os olhos, porque por este caminho nunca passastes antes. Você vai concordar comigo, meus queridos, que nós estamos passando nesses dias por caminhos que nós nunca passamos, ouvindo coisas que nós nunca ouvimos, vendo coisas que nós nunca vimos e que a gente imaginava que nunca iria ver na nossa vida. Qual o recado de Deus para o nosso coração? Não tire os olhos dele, não tire os olhos da arca, não deseje qualquer outra coisa mais do que a presença maravilhosa do Senhor. Caminhos diferentes, histórias diferentes. Nós estamos vivendo os últimos dias, meus queridos, choca a gente todo dia, a gente é chocado na televisão, na internet, pelo que está acontecendo, e nós ficamos muitas vezes assustados até com o que está acontecendo. Caminhos que nós nunca trilhamos, Dia desses eu estava conversando com alguns amigos, fui vereador em várias cidades, e eu me lembro muito bem da primeira cidade onde fui vereador. Quando eu chegava lá, quando eu chegava na Câmara, eles falavam assim: apaga o cigarro aí que o pastor está chegando aí. Apaga o cigarro, e eles ficavam quase que em posição de sentido, porque eu estava chegando lá. O homem de Deus está chegando aí. Hoje eles atacam a gente sem dó e nem piedade, não quer saber se você é crente, se você é cristão, se você é homem, se você é mulher, se tem criança, não tem criança. O inferno tem atacado de uma forma terrível, meus queridos, caminhos pelos quais nós nunca passamos. E a gente às vezes não sabe como se conduzir, como se comportar diante destas situações, meus queridos. Vocês que vivem pela estrada, vocês que caminham por tantos caminhos, eu imagino que muitas vezes você tem que consultar o Waze, consultar lá o seu aparelho para saber certinho como chegar e aonde ir, né? Como fazer o caminho mais curto
e tal. Para nós cristãos, a maneira correta é não tirar os olhos dele. Deus comanda o seu exército. Ele é o Senhor dos exércitos, diz a palavra de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que é para a gente não se assustar, e que é para a gente não ter medo, mas continuar com os olhos fitos no Senhor, com os olhos voltados para Ele. Quem não se lembra, meus queridos, quem não se lembra de Josafá, que via o exército enorme do inimigo, que via os sustos muitas vezes do inimigo ser muito maior do que nós, mas ele declarava, porém, os nossos olhos estão fitos no Senhor, os nossos olhos estão voltados para Ele. Não há derrota para quem está olhando para o Senhor. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que Pedro quase afundou nas águas do mar da Galileia, porque começou a olhar para as ondas, né? Começou a olhar para os problemas. Olha para Cristo, não tire os olhos dele. O povo de Israel teve que passar por muitos caminhos. O deserto era terrível, o deserto era difícil, meus irmãos. Quando a nuvem se movia de dia, é porque o Senhor estava mandando eles caminharem. Quando a coluna de fogo se movia à noite, alguém dava o alerta no acampamento dos filhos de Deus. Olha, a nuvem está se movendo. Então arruma as coisas, pega a barraca e vamos para a rua, vamos para a estrada. Porque, mas eu tenho que dormir mais um pouquinho, quero dormir mais um pouquinho, mas meu pé está doendo. Não levanta e anda, porque senão você vai ficar no deserto. Quantos caminhos, meus queridos. A palavra de Deus diz que um dia eles tinham que passar pelas terras de um certo homem. E o homem disse, nas minhas terras não vão passar. Por aqui eles não vão passar. E ele teve que buscar a Deus e buscar a direção de Deus para poder passar por aquele lugar, porque ele era um caminho que Deus havia preparado para os seus filhos, para o seu povo. Meus queridos, nós estamos bem pertinho da terra prometida. Nós estamos bem pertinho daquilo que Ele prometeu para nós. Não tire os olhos dele, não tire os olhos da arca, não tire os olhos da nuvem, não tire os olhos desta coluna de fogo, meus queridos, que muitas vezes na madrugada chamava aquele povo. Mas, puxa vida, estava dormindo, estava tão gostoso, tem que arrumar a criança agora, pegar a barraca de novo, botar nas costas, anda logo, porque está na hora da gente caminhar, está na hora da gente ir. Deus cuidou e cuida sempre do seu povo. Por esse caminho nunca passastes antes. Caminhos duros, caminhos difíceis, caminhos espinhosos, muitas vezes, mas com o olho nele, com o olhar nele, a gente vai chegar em nome de Jesus. Não se aterrorize, não se assuste. Faça como a palavra de Deus diz. Fica a uma distância, como na medida de 1000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passastes antes. Eu me lembro de um texto da palavra de Deus, meus irmãos, quando Israel estava bem pertinho do Mar Vermelho, se preparando já para atravessar o Mar Vermelho, na verdade sem saber o que fazer, porque o mar estava lá, vermelho até de raiva, né, irmãos? E o inimigo estava vindo bem pertinho, estavam Faraó com seus carros, com seus cavaleiros. E sabe qual foi a ordem que Deus deu para eles numa madrugada, numa noite? Disse para eles, vocês vão voltar. Preste atenção, porque por este caminho nunca passastes antes. O Senhor disse, vocês vão voltar. Logo apareceu um esperto e disse, ele está louco, ele está doido, está mandando nós de encontro com o Faraó, está mandando a gente voltar, ele já está movendo a poeira dele aqui nas nossas costas, ele está mandando a gente ir de encontro.
Então, aquelas pessoas malignas que às vezes aparecem, meus irmãos, para desviar o povo de Deus, para atrapalhar o povo de Deus. Começaram a dizer no meio do povo: ele está doido, nós não podemos voltar. Qualquer professor sabe, qualquer pessoa sabe, mandando a gente voltar, esse velho está louco. O Senhor mandou a gente voltar e acampar num lugarzinho chamado Pi-Hairote. Fala para o teu irmão, Pi-Hairote, fala para ele. Um recuo estratégico. Um recuo estratégico. Deus falou: volte um pouquinho. Deus não explica muitas vezes, fica difícil para o espertão entender, porque Deus não explica. Deus é bom para quem segue. Deus é bom para quem caminha, ouve a voz e vai. Ouve o chamado e vai. Irmãos, é difícil às vezes para aquela pessoa que processa tudo, mas isso aqui não tem valor científico, isso aqui não tem explicação. A fé não tem explicação científica mesmo, a fé não calcula, a fé simplesmente crê. Deus falou, Deus vai cumprir. E eles voltaram até Pi-Hairote. Qual era o propósito de Deus, irmãos? Presta atenção nisso que eu estou terminando. Qual era o propósito de Deus? Deus disse para eles: voltem. Faraó vai achar que vocês estão loucos, mas falou depois, não falou antes. Se fala antes, fica fácil de entender, não é verdade? Se ele explica antes, fica fácil. Deus quer que você obedeça, andando, seguindo a nuvem, seguindo a coluna de fogo, seguindo a arca, seguindo a presença dele. Porque a maioria das coisas Deus não explica, principalmente no ministério. Quem sai para o ministério, Deus não conta para ele como é que vai ser o ministério. Vai que eu serei contigo, eu prometi estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não explica, mas mandou voltar e eles voltaram. Depois o Senhor Deus explicou: Faraó vai achar que vocês estão loucos. E eu estou fazendo isso porque eu quero pegar ele. Eu vou pegar ele. Aí Deus fez um cálculo, estão entendendo, gente? Aí Deus fez um cálculo, fez ele chegar bem pertinho, e Faraó diz: agora nós pega eles, agora nós vamos pôr a mão nesse povo, agora nós vamos matar todo esse povo. Mas chega na beira do Mar Vermelho, outra luta, outra batalha. Moisés começa a orar. Sei que vocês conhecem isso mais que eu, né, irmãos? Tem hora de orar e tem hora de agir. Tem hora de orar e hora de trabalhar, hora de fazer, hora de realizar. Irmãos, quem trabalha muito é a mesma coisa de quem vive no monte e não faz nada. Nenhum dá resultado. Trabalhar sem orar não dá resultado nenhum. E orar sem trabalhar também não dá resultado nenhum. É a junção dessas duas coisas que traz a vitória para nós, meus queridos. Na beira do Mar Vermelho, ele começa a orar e Deus diz: por que clamas a mim? Moisés, por que você clama a mim? O que você tem na mão? Tem uma vara, então usa a vara, usa autoridades. Usa autoridades. E enquanto os sacerdotes não pisaram na água do mar, o mar não se abriu. O mar não se abriu. E o povo de Deus atravessou em seco pelo Mar Vermelho. Aí, meus queridos, para eu terminar, aí vem o exército de Faraó, fortão, armado até os dentes, carros, cavalos fortes, né? Tudo junto. Aí Moisés do outro lado, né? Louvam, glorificam a Deus, vendo o exército do inimigo entrando para dentro do Mar Vermelho. Aí Deus diz para eles: eu abri para o meu povo, capeta, agora você segura para o seu. Agora você segura para o seu. Todos morreram. Há pouco tempo foram encontrados ainda carroças dentro do Mar Vermelho. É importante a gente obedecer. É importante a gente estar de olho na arca, na presença de Deus. É importante a gente estar atento à coluna de fogo à noite, à nuvem durante o dia, porque por este caminho nunca passastes antes. O que a gente já viu, a gente resolve. Mas daqui para frente vai acontecer muita coisa que a gente nunca viu e jamais imaginou que ia acontecer.
mas Deus é o guarda fiel do seu povo. Ele é o guarda fiel do seu povo. Quem tem compromisso com Ele tem compromisso de guardar, de proteger, de abençoar. Quantas vezes a gente tem falado com esse governo aí, agora nós vamos perecer. Agora não tem mais jeito. Olho nele, continue com o olhar nele, porque Ele é que protege, Ele é que nos fortalece, é Ele que nos dá graça e Ele nos levará à sua presença a um lugar seguro. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe os seus caminhos, Deus abençoe as suas jornadas, Deus abençoe a sua liderança. Fiquei feliz de ouvir aqui várias vezes, obediência, obediência, obediência. Continue obedecendo, porque Ele não falha com o seu povo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe.